Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, diria a maior celebração do mundo cristão e também dos judeus. Nós temos o auxílio para falar da Páscoa, além da palavra, de Witness Lee e de Nick Gamble. Você sabia que nós somos criados para ter um relacionamento com Deus? Sim, nós buscamos a Deus mesmo sem saber. Sem Deus, nós nos sentimos como que vazios, um vazio dentro da alma. Falta algo em nossas vidas. Sabe, alguns tentam preencher esse vazio de outra forma, com drogas, com álcool, com promiscuidade, com trabalho em excesso, até com música, esporte, sucesso e até os melhores relacionamentos, mas principalmente dinheiro. As pessoas tentam preencher esse vazio com tudo isso, mas não funciona. Pode até trazer uma gratificação momentânea, mas depois esse vazio volta. Ele só pode ser preenchido, esse vazio, se você estiver sentindo, com a vida de Deus, com o relacionamento com Deus. Jesus é o pão da vida. Quem vem a Ele, sim, quem vem a Ele, não terá fome, está em João 6,35. Jesus satisfaz a nossa fome de significado e propósito de vida. Isso só acontece num relacionamento com Deus. Jesus satisfaz a nossa fome de vida após a morte. Sim, somente em Jesus Cristo encontramos a vida eterna. Jesus satisfaz a nossa fome de perdão. Sim, porque o pecado é uma barreira entre nós e Deus. Nosso relacionamento fica prejudicado quando o pecado se interpõe entre nós e Deus. Todos pecamos. E pela morte de Jesus Cristo na cruz, ele permitiu que fôssemos perdoados e trazidos de volta a um relacionamento com Deus. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, porque ele nos trouxe libertação. A Páscoa no Velho Testamento, ela tem um outro significado, significa passagem por cima das casas dos israelitas, quando o anjo da morte estava matando, os primogênitos do Egito. Então o anjo da morte passou por cima dessas casas e preservou a vida. Já no Novo Testamento, significa a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O que vamos falar, obviamente, não se trata de coelhos. Eu acho até uns bichinhos muito engraçadinhos, as crianças gostam muito. Isso passou a representar um símbolo da Páscoa no Brasil no final do século XVII, trazido pelos imigrantes alemães. De acordo com a mitologia da Alemanha, dos germânicos, o coelho era um dos símbolos da deusa da fertilidade Ostera, que representava a primavera. E tem a simbologia de entregar os presentes para as crianças. O que vamos falar também não tem nada a ver com chocolate ou ovos de chocolate, que eu gosto muito, por sinal. Os povos antigos, que moravam na região do Mediterrâneo e também no Oriente, tinham o hábito de presentear amigos e parentes com ovos comuns, ovos de galinha. Isso nos períodos que antecipavam a primavera. Pintados, já uma tradição ucraniana e eslava, as peçancas. Esses presentes simbolizavam e simbolizam principalmente a fertilidade, que estava presente no início, na chegada da primavera. Então, simbolizam o renascimento do verde após um inverno muito frio, muito rigoroso. O chocolate só foi conhecido pelos povos europeus muito tempo depois, quando os espanhóis tiveram contato com as civilizações maia e asteca. A introdução do ovo de chocolate veio muitos anos depois e é atribuída aos franceses, a sua culinária diferenciada. Então, repito, o que vamos falar não tem nada a ver com coelhos e chocolate. Não tem nada de mal isso, desde que você saiba e aprenda e passe para os seus filhos e netos o verdadeiro significado da Páscoa. Mas tem a ver, então, com o quê? Com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo.
A Páscoa para os cristãos é sobre Jesus, sua morte e ressurreição, o verdadeiro sacrifício para nos salvar. Também é uma celebração judaica, instituída por Moisés, segundo uma ordem específica de Deus, quando o povo de Israel ainda era escravo no Egito. A primeira Páscoa ocorreu no mês de Abib, que significa desabrochar, florescer, que era o início da primavera, posteriormente chamado Nissan, nome do primeiro mês do calendário judaico. Ocorre no nosso calendário entre março e abril, por isso que a Páscoa é entre março e abril. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima, e o verbo passar, que quer dizer passar ou saltar, e tem a ver então com a 10ª praga lançada sobre o Egito na época de Êxodo. Quando o anjo da morte foi enviado por Deus para matar os primogênitos do Egito e de seus animais, a porta da casa que tivesse em suas vergas o sangue do cordeiro seria poupada. Daí então a Páscoa passa a ter a conotação de poupar. O juízo de Deus passou por cima daquelas casas onde os israelitas estavam, por misericórdia. Contar um pouquinho da história, cerca de 500 antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão sobre o futuro da sua descendência, o povo de Israel. Os israelitas, segundo a Bíblia, seriam peregrinos em terra alheia, seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Em Gênesis 15, 13 e 14, o Senhor prometeu que julgaria a nação que escravizaria e libertaria o povo de Israel. Mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo. Acabou parando no Egito. Depois de passar por muitas dificuldades, caiu nas graças do faraó e se tornou governador do Egito, cargo somente abaixo de Faraó. Ele garantiu que o Egito tivesse mantimentos numa época de extrema escassez. A crise acabou levando a casa de Jacó, que era o seu pai, ao Egito em busca de alimentos. Quando Jacó e seus filhos descobriram que José havia sido elevado a governador do Egito, tiveram certeza que a descendência de Abraão sobreviveria. Viveram com dignidade um tempo, mas José e a sua geração morreram, pereceram. Aí foi levantado um faraó que não conhecia José, não conhecia a história de José e escravizou todo o povo de Israel. Depois de 400 anos de escravidão, Deus levantou Moisés como libertador do seu povo. No processo de libertação, vieram 10 pragas sobre o Egito, para que Faraó libertasse os israelitas. A 10ª praga consistia na morte dos primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Em Êxodo 12:12, mostra a morte dos primogênitos. Espiritualmente, o primogênito inclui todos os homens em Adão. Adão foi o primeiro homem, o primogênito dos homens. Isso está em 1 Coríntios 15, 45, primeira parte. O segundo filho simboliza todos aqueles que estão em Cristo, porque Cristo é o segundo homem. 1 Coríntios 15, 47, parte B. Nós que cremos somos os segundos filhos. Precisamos condenar tudo em nosso íntimo que se relacione ao primogênito, isso é Adão. Não estou falando aqui dos irmãos aí primogênitos, primeiros filhos, mas tudo que se relaciona a Adão é do homem natural, é da vida natural. E isso nós precisamos condenar. Nessa 10ª e última praga é que foi instituída a Páscoa. E Moisés recebeu instruções específicas de como o povo de Israel deveria proceder. Foi orientado a Moisés que o povo sacrificasse um cordeiro sem defeitos no 14º dia do mês de Abib. Deveriam aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas das suas casas. Deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Um cordeiro para cada casa, para cada família. O cordeiro poderia até dar para mais famílias, mas sempre numa mesma casa, né?
Os pães asmos eram sem levedura, sem fermento, e deveriam ser comidos às pressas, como lembrança do Êxodo. O pão asmo, sem fermento, significa que o povo de Deus não deveria viver em pecado. Na Bíblia, o fermento tipifica aquilo que é pecaminoso, maligno, corrupto, impuro aos olhos de Deus. Isso é o significado de fermento na Bíblia. Em 1 Coríntios 5:8 diz lá, fermento da maldade e da malícia. A função do fermento é tornar algo mais fácil de ser comido, mais gostoso de ser comido, mais macio. A função do pecado se assemelha ao fermento, à levedura, porque ele amacia as coisas duras e as torna mais fáceis de serem tomadas por nós. Tratar o pecado é uma coisa que precisa ser feita durante toda a nossa vida. Nós temos a natureza do pecado em nós, né? O Senhor morreu pelos nossos pecados, sim. Nós podemos nos valer do sangue do Senhor, do sangue de Jesus Cristo, para perdoar os pecados, mas a natureza pecaminosa ainda persiste em nós, o nosso velho homem. Precisa ser tratado todos os dias. As ervas amargas estavam associadas diretamente ao sofrimento e às aflições do tempo da escravidão. Em Lamentações 3,15. Em Êxodo 12:11, diz que deveriam comer o cordeiro com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito. Morreram todos os primogênitos, dos homens e dos animais, exceto dos israelitas. Isso também significou a derrota de todos os deuses do Egito. Em Êxodo 12, 26, 27, diz lá, quando vossos filhos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Também em Êxodo 12, 13, diz lá, quando eu vir o sangue, o anjo da morte, passarei por vós. Enquanto esteve no deserto, o povo de Israel não celebrou a Páscoa. Apenas voltaram a celebrar a Páscoa quando estavam em Gilgal, já em Canaã, com Josué. Josué 5:10 diz, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Nos evangelhos, encontramos várias passagens que falam da Páscoa, nos tempos de Jesus. Jesus, por exemplo, era levado por seus pais todos os anos para Jerusalém para a festa da Páscoa, Lucas 2:41. No Evangelho de João, há várias referências à festa da Páscoa. João 2:13 e versículo 23, João 6:4, João 11:55, João 12:1, 13:1, 18:28 e 39, João 19:14. Nessa época, o cordeiro ou outro animal que seria consagrado ao Senhor era sacrificado sobre o altar do átrio exterior, a parte mais externa do templo. Né? Tinha uma bacia de cobre lá, e lá que eram sacrificados os animais. Seu sangue era aspergido sobre o altar. O templo tinha 3 partes: o átrio exterior, para o sacrifício dos animais, que era mais externo, tomava chuva; o santo lugar, um lugar já mais fechado, onde os sacerdotes serviam a Deus, e o Santo dos Santos, onde Deus aparecia para Moisés e o sumo sacerdote, mas só que para o sumo sacerdote uma vez só ao ano, com todo o cuidado para não ser fulminado. Se tivesse alguma coisa estranha, seria fulminado. A refeição da Páscoa podia ser comida em qualquer casa da cidade e podiam se reunir em grupos, como eu já falei, mais de uma família, desde que desse o cordeiro para eles, né? Não poderia faltar nem sobrar. Assim como Jesus se reuniu com os seus discípulos, formando como que uma unidade familiar. Em Lucas 22, 11 e 15, fala do Senhor comendo a Páscoa com seus discípulos. Por ocasião da Páscoa, estima-se que entre 60 a 180 mil judeus compareciam a Jerusalém. Lógico que esses judeus não eram só de Jerusalém, eles eram, na maioria, da diáspora, vinham de outras terras fora da Palestina.
Os gentios não podiam participar da Páscoa, exceto se aceitassem as exigências da época. Em 70 depois de Cristo, houve a queda de Jerusalém pelo general romano Tito, com a destruição do templo. Então, a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi no Êxodo. Isaías 53:7, Isaías profetiza: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Está falando aqui do Senhor Jesus. Isaías 53:7. Em João 1:29, João Batista diz: viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a tipologia, né, de Jesus Cristo como Cordeiro, que era oferecido no Antigo Testamento. 1 Coríntios 5:7, Paulo fala de Cristo como a Páscoa. Cristo não é apenas o Cordeiro Pascal, mas também todos os aspectos da Páscoa. É o cordeiro, o pão, né, o pão asmo, as ervas amargas, tudo isso se refere a Cristo. Também o sangue aspergido nos umbrais das portas tipifica o sangue de Cristo, o sangue derramado de Cristo, que nos livra da morte para a vida. A casa onde estavam os israelitas, também, que protegia a família, também tipifica Cristo, que nos protege. Gálatas 3 diz que Deus nos colocou em Cristo e agora estamos nele. Por ser Cristo a casa que nos cobre, ele é a nossa Páscoa. Jesus foi traído, foi preso, foi humilhado, foi açoitado, foi torturado e foi crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Na noite anterior, houve a última ceia, chamada Santa Ceia, com seus discípulos, onde comeram um cordeiro pascal com pães asmos e ervas amargas. Foi a última vez onde a instrução dada no Egito deveria ser observada. O ritual não deveria se repetir. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, seria sacrificado, um perfeito e definitivo sacrifício, sem a necessidade de qualquer complemento. Falei que não deveria se repetir, porque o Senhor só vai repetir esta ordem que ele deu quando ele voltar. O Senhor foi crucificado, foi morto, mas não permaneceu no Hades. Ao terceiro dia, ressuscitou, subiu à direita do Pai e nos enviou o Consolador, o Espírito todo inclusivo, para que pudesse habitar em nosso espírito. Hoje, Deus habita em nosso espírito, através do Espírito Santo, o Espírito. Hoje ele vive. O Senhor instituiu, no lugar do cordeiro, dos pães asmos e das ervas amargas, a mesa do Senhor, com o pão e o vinho, que deveria ser praticada em memória dele até a sua volta. Ao comermos do pão, nos lembramos do seu corpo partido, e ao tomarmos do cálice, nos lembramos do sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à ceia do Senhor. A Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. A Páscoa apontava para o futuro, era o símbolo do que haveria de vir. A ceia do Senhor aponta para trás, para o passado, como um símbolo da promessa que se cumpriu, em memória da morte e ressurreição do nosso Senhor. 1 Coríntios 1:30 diz que provém de Deus o estarmos em Cristo Jesus. Deus nos introduziu nele, no Senhor. Após entrarmos nele, precisamos nele habitar. Tudo que estiver fora de Cristo é esforço e luta humana apenas. Os que entraram para a vida da igreja podem ainda não estar em Cristo de maneira prática. Aliás, isso é uma fonte de problemas na igreja, na vida da igreja, não estar em Cristo. Onde você está nesse momento? Você está em Cristo ou você está fora de Cristo? João 15:5 diz que Jesus falou: fora dele nada podemos fazer. Fora do Senhor, fora de Cristo, nada podemos fazer. A casa é Cristo. Ela está onde estiver o sangue aspergido. Onde está a redenção, aí também está Cristo.
O sangue redentor nos mantém em Cristo. O princípio da redenção é que não precisamos fazer nada além de exercitarmos a nossa fé aplicando o sangue de Cristo para o perdão dos pecados. Se você faz isso, o caminho se abre para permanecermos em Cristo. Quando eu falo que é não fazer nada, é depender do Senhor para tudo, realmente para tudo. No dia da Páscoa, o Senhor... No dia da Páscoa, né, o Senhor, ele foi humilhado, como eu falei, foi açoitado, ferido, crucificado no Gólgota. Nas primeiras 3 horas, das 9 às 12 horas, o Senhor Jesus se ofereceu como holocausto ao Pai. O holocausto era uma oferta que ela virava cinza, né? Era totalmente queimada. Nesse período, das 9 às 12, ele ainda tinha comunhão com o Pai. O Pai ainda estava com ele. Agora, nas últimas 3 horas, das 12 às 15 horas, surgem trevas sobre toda a terra. Nesse período, o Senhor Jesus foi abandonado pelo Pai. Por quê? Nessa ocasião, ele se apresentou como um sacrifício por você, por mim, por todos os pecados passados, presentes e futuros da humanidade. Ele carregou na cruz todas as nossas faltas. Jesus Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? E aí ele entrega o Espírito, e aí ele morre. Como de costume na época, para apressar a morte dos que estavam na cruz, suas pernas de quem estavam na cruz eram quebradas para não prolongar o sofrimento até o dia seguinte. Os 2 ladrões que estavam ao lado de Cristo tiveram suas pernas quebradas, mas Jesus Cristo não teve nenhum osso quebrado. Um soldado romano perfura o lado do Senhor com uma lança, e dali saem sangue e água. Quem viu isso foi João, que estava aos pés da cruz. O sangue para a remissão dos pecados e a água para nos dar vida. O Senhor é colocado num túmulo, numa rocha, e o túmulo é selado com uma pedra. Mas o Senhor não ficou no Hades, o Senhor não ficou na morte. Ao 3º dia ele ressuscitou. Depois de aparecer para alguns com um corpo de glória, ele ascendeu à direita do Pai e enviou o outro Consolador, o Espírito, para habitar, para fazer morada no espírito de todo aquele que crê e o recebe. O seu espírito, no meu espírito. Hoje ele vive em nós. Nós somos o templo do Senhor. Jesus Cristo vive, é expresso por nós todos os redimidos, todos os salvos que pertencem ao Senhor. Portanto, a Páscoa é a passagem da morte para a vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ressuscitamos juntamente com Cristo. Fomos crucificados juntamente com Ele, nosso velho homem foi crucificado juntamente com Ele, e quando o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele com uma nova vida. Páscoa, para cada um de nós, é passarmos da situação de morte que tínhamos no mundo para uma situação de vida eterna com o nosso Senhor. Viva intensamente a Páscoa. Espero que tenham gostado, que todos tenham uma abençoada e excelente semana, vivendo no Senhor, vivendo em ressurreição. Amém.